dia! Hoje é domingo, 1º de dezembro, entramos no último mês do ano. Tá todo mundo apavorado, eu diria, porque já é dezembro, né? Bom dia a todos, bom dia, meu bem. Me fala se o som tá bom, por favor. Um pouquinho menos de 1 minuto aí pra gente começar a live do livro. A gente vai testando aqui os equipamentos. Acho que tá, né? Vamos lá, pontualmente então, 10 horas. Ah, que bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre gratidão. Márcia Luz, voltando à nossa live depois de quase 2 anos, se eu não me engano, eu dei quando a gente falou, né, a live do livro do perdão dela. Eu acho que foi em 2022, 21 ou 22, por aí. Mas hoje a gente vai trazer aqui uma proposta diferente, que é esse livro, né? Um desafio 90 dias, tá? E vale muito a pena. Bom dia, Fatinha. A Márcia Luz, ela é psicóloga, fez várias especialidades, mestrado, doutorado, morou fora, atende empresas, atende pessoas físicas. Então é uma expertise. E já publicou vários livros, acho que mais de 10, e todos eles com esse enfoque no autoconhecimento, no processo da psicologia em si, da melhoria de vida, né? Então a gente se afiniza muito com o propósito dela, ainda que por linhas diferentes, né, de filosofia de vida, mas ela é muito boa em promover, em provocar que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida mais feliz, tá? Então, ela tem um livro que chama Gratidão Transforma. Eu não me lembro se a gente já fez live dele ou não, eu lembro do perdão. Mas esse aqui, o Milagre da Gratidão, é um desafio 90 dias. E olha aqui, ele tem uma página por dia dos 90 dias. Então, uma é explicando o desafio, que a gente vai falar na live hoje, e outra é para escrever. Porque o desafio realmente é um desafio prático que ela propõe pra gente. E vocês acreditem ou não, eu comecei a fazer o meu, ó, tá vendo? Dia 1, que foi o dia 28 de novembro, eu comecei a preencher aqui também. Então eu tô motivada, eu quero realmente daqui 90 dias ser uma pessoa melhor ainda, mais transformada, vou fazer o desafio e daqui 90 dias eu volto para contar para vocês, ainda que não seja numa live do livro, como foi, o que aconteceu e qual foi a minha experiência, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o livro. Então, dentro do desafio 90 dias, a Márcia fala assim: é chegada a hora de construir uma nova história. Se conectar com a frequência vibratória certa, que é capaz de abrir as portas da saúde física e emocional, da prosperidade financeira, dos excelentes relacionamentos, das oportunidades de negócio, da autoestima reforçada, do perdão e cura das mágoas. Então, quem não quer tudo isso? Eu quero, por isso que eu comecei a fazer o meu, né? Falei, tô com o livro na mão, não faz sentido eu fazer a live e não fazer o desafio, tá? Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então, ela traz essas questões e esses benefícios do poder da gratidão, o que o poder da gratidão entrega. Você vai ver que a gente vai falar, ela fala começo, meio e fim, tá? Durante todo o livro, dentro de determinados contextos, ela cita esses benefícios, às vezes todos, às vezes um, às vezes outro, e aí, inevitavelmente, acaba que aqui na live eu vou estar reforçando eles também. Já falei sobre ela, né? A Márcia é psicóloga, especialista, mestre, doutora em várias áreas do conhecimento, porque ela não seguiu só assim, me formei em psicologia, vou fazer mestrado em psicologia, doutorado em psicologia. Não, ela deu uma diversificada, provavelmente em função da entrega, da demanda de trabalho que ela tem e do propósito de vida dela, que ela mesma diz nesse livro aqui, tendo como missão de vida transformar o mundo num lugar maravilhoso para se viver. Então, com um propósito desafiador desse, ela acabou se especializando em várias áreas de conhecimento, sempre com o foco
nas pessoas, né? Ou em como ajudar as pessoas. Isso não será possível sem desenvolver e exercitar a gratidão. Márcia é autora de vários livros e esse é mais um presente que ela entrega pra gente. É um presente didático, super prático, conforme eu mostrei para vocês aí no começo da live. O desafio de 90 dias vai transformar completamente a sua vida para muito melhor. Sua recompensa será extraordinária. Assim ela coloca lá no início do livro, quando ela explica, né? Tá explicando pra gente como é que vai funcionar o desafio, tá? A autora nos lembra que os desafios não são feitos para todo tipo de pessoa. Até porque desafios exigem comprometimento. Então vai ter, eu acrescentaria, né, comprometimento e disciplina e constância, porque nem todo dia a gente vai estar motivado, nem todo dia a gente vai estar bem, vai ter dia que a gente vai achar que não tem muito a agradecer. Então a gente vai ter altos e baixos naturalmente, certo? Por isso é um desafio, né? Por isso é algo que vai exigir um comprometimento, uma constância, uma dedicação, uma disciplina da nossa parte ou de quem for fazer. Eu comecei o meu dia 28, tá bom? Bom dia, Rosa, seja bem-vinda. Prepare-se para ser surpreendido com presentes que o universo trará para você o tempo todo. E aí ela traz de novo os benefícios. Quais são os presentes, né, que o universo vai trazer para a gente o tempo todo? Relacionamentos saudáveis, oportunidades profissionais, ganhos financeiros, saúde equilibrada, autoestima reforçada, problemas superados, oportunidades aparecendo de onde você menos espera, pessoas dispostas a colaborar com seus projetos. Eu quero tudo isso e muito mais para minha vida. Então, de novo, né? Daqui 90 dias eu venho contar para vocês se realmente houve uma transformação na minha vida ou não, pelos relatos. Depois no livro é bem legal, que tem várias partes aqui. Esqueci de deixar uma delas marcadas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem várias partes no momentos no livro aqui, ó, achei uma de desafios, que ela traz aqui um link, tá vendo? Então eu dei uma pesquisadinha, tem relatos, tem o site dela, é bem interessante e realmente os relatos de muitas pessoas dizendo que ela ajudou, tá? Isso é muito positivo, né? Isso será possível utilizando a arma mais poderosa de todos os tempos para alinhar a nossa energia interna com o fluxo do universo. Eu gosto dessa forma de pensar dela. É o poder da gratidão. Eu não estou falando de agradecer quando alguém te faz um favor ou presta um serviço. O nome disso é educação. Ela é ótima, não é? Assim é a Márcia. Quem já leu algum livro dela vai ver que ela é assim, né? Eu gosto dela assim também. Ela é bem didática, entendeu? Então, assim, agradecer por quando alguém te presta um serviço, te faz um favor, é o mínimo, né, gente? É o mínimo, eu diria, o mínimo obrigatório. Como ela diz, é a educação. Não é sobre isso que ela tá falando, não é sobre isso que a gente vai falar na live. Não é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, tá? Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. E aí ela complementa. Estou me referindo a se conectar com a frequência vibratória certa, que é capaz de abrir as portas da saúde física e emocional, da prosperidade em diversas áreas da sua vida, conforme já falamos, né? Então, eu gosto muito também dessa palavra da prosperidade. Eu tô nessa vibe aí de pensar só em prosperidade na minha vida, porque eu acho que é um reforço positivo que a gente faz e a gente realmente atrai aquilo que a gente emana, né, para o universo. Ó, o Wagner trazendo aqui a gratidão. Isso mesmo, Wagner, é sobre isso. Dia, né, de hoje, vamos dizer assim, o mês de dezembro começando, o último mês do ano, e a gente vai adentrar essa vibe aí, que seja pro resto dessa vida, né? E aí, gente, essa palavra aqui que a Márcia, ela conversa com a gente nos livros dela, tá? Então, ela fala sempre em primeira pessoa. Aí eu tô citando aqui, tem uns comentários que eu faço, quem me acompanha já tá acostumado, sabe como é que é a dinâmica da live. Mas sempre quando eu falar em primeira pessoa, principalmente, é porque eu tô descrevendo tal qual está no livro, tá bom? O mais incrível da gratidão é que ela traz resultados independentemente de você acreditar nela ou não.
apenas exercite, né? Então, exatamente essa linha de raciocínio que eu falei no começo. Eu tô com o livro na mão, né? Tipo a faca e o queijo na mão. Mal não vai fazer. Ainda que eu não acredite, mas eu acredito, né? Eu tenho algumas experiências, vamos dizer assim, mas ainda que eu não acredite, ela traz os resultados, independente dessa crença, né? De você entender isso como uma realidade dos fatos ou não. A verdadeira causa da maioria de nossos problemas estão dentro de nós, na forma como olhamos para a vida e tentamos solucioná-lo. Você poderá descobrir que muitas vezes você será a maior causa dos seus problemas. Quando começar a mudar o foco da sua vida, modificar o seu olhar como por mágica, tudo se encaixará. A gente já falou sobre isso aqui também em outras lives com outros autores e até lives mais didáticas, mais técnicas, né? Vamos dizer assim, da área de vendas em si, área comercial, do próprio cérebro. Então, assim, não tem jeito, não tem jeito. A gente precisa entender que as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos problemas, fomos nós que ajudamos a fomentar, se não fomos nós que causamos, né? Muitas vezes eles vêm de fora, mas é a forma com que a gente lida com eles é que faz com que a gente abra a porta da nossa vida para eles. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Quando praticamos a gratidão, deixando que ela dê o tom dos nossos pensamentos e sentimentos, ativamos o sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. Paralelamente a isso, por outra via neural, a glândula pituitária estimula o hipotálamo a produzir e liberar a ocitocina na corrente sanguínea, uma substância que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. E aí, gente, ela fala aqui uma parte, né, um pouco mais técnica dessas relações e algumas vezes a gente vai citar aqui também o processo da endorfina, dessas alterações bioquímicas que a gente tem a partir do cérebro, dos estímulos, dos 5 sentidos de modo geral, mas o quanto que isso impacta a nossa realidade e muitas vezes, se não a maioria das vezes, eu arriscaria dizer, a gente não está prestando atenção nisso. E a gente precisa dedicar um pouco da nossa atenção a isso para a gente poder realmente mudar o que precisa ser mudado. E, inevitavelmente, mudar esse foco, né? Teve outras lives aqui também que a gente já falou, aonde que como você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Você, para cada problema, vê uma ou mais soluções? Ou para cada solução você arruma uns 2, 3 problemas? Você é do mais que ou do vamos em frente, vamos resolver? Né? Porque tem gente que você arruma um problema extraordinário, arruma uma solução extraordinária para o problema da pessoa e ela não aceita. Como você ousa resolver o meu problema? Né? Tem um apego ali. Então, basta você decidir qual é o foco que você quer dar na sua vida. Bom dia, Carla. Bom dia, Ramiro. Sejam bem-vindos. Pesquisas mostram que pessoas que praticam diariamente a gratidão são mais otimistas, satisfeitas com a vida e têm mais vitalidade. E aí ela traz assim, ó, o nosso cérebro só consegue desenvolver um tipo de sentimento de cada vez. E faz a seguinte pergunta: me diga, entre a infelicidade e a felicidade, qual delas você escolhe? E aí, gente, é uma escolha. Não tem mais que. Ah, Renata, mas você não sabe o que eu tô passando. Ah, mas a vida não tá fácil. Ah, mas eu tô adoecida de tal forma. Ah, mas o meu pai, meu filho, minha mãe, meu vizinho, meu cachorro, não tem mais. É a opção que você faz pela sua vida, pelo que você quer para a sua vida. E aí a Márcia coloca assim: permita-se ocupar o seu cérebro com a gratidão e colha como resultados a tranquilidade e o equilíbrio necessários para superar os obstáculos que a vida naturalmente nos impõe.
olhando tudo com positividade e leveza, com mais facilidade e menos estresse. Então não é aquela visão de Poliana de que a vida é tranquila, a vida é fácil, a vida é bela, ó, né? Não é isso. Mas é que apesar disso, ou por isso, a gente tem formas, motivos para agradecer, para aprender, para superar, para nos fortalecer, para fazer de nós pessoas melhores. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. Pessoas gratas veem o copo meio cheio. Conseguem com facilidade ver o lado bom de todos os acontecimentos, mesmo os ruins. E esse otimismo é uma atitude facilitadora em todo e qualquer relacionamento social. Olha como essa frase por si só já faz toda a diferença na nossa manifestação, né? Na nossa vida. Não sei se vocês concordam. Esse otimismo é uma atitude facilitadora em todo e qualquer relacionamento social. Você já viu a pessoa, às vezes, que está passando dificuldade, você vai querer ajudar, ela briga com você e te afasta? E aí você não consegue ajudar, mesmo querendo, com a melhor das boas intenções ou com a mais boa vontade? É sobre isso. Não estamos falando de não ver os desafios e dificuldades que temos ao longo do processo, mas em como superá-los e aprender com eles. Sim, podemos superar sempre e mais ainda podemos aprender a todo instante, a todo momento, todos os dias, tá? O que a gratidão faz é mudar o foco. Você para de olhar para os problemas e começa a ver as soluções. Deixa de prestar atenção nos obstáculos e enxerga as oportunidades. Para de reclamar e começa a agradecer. Agradeça e o seu corpo, através dos neurotransmissores, a sua mente, através de sugestões do inconsciente e o universo, através de oportunidades, trabalharão em prol dos seus objetivos. Então, olha só, são 3 instâncias, né, atuando junto com você, colaborando junto com você nessa parte de quando você muda o foco, as coisas começarem a caminhar naquele sentido. Bom dia, Milene, seja bem-vinda. A ideia de fazer o desafio 90 dias é para colocar a sua mente no foco certo da gratidão e a vida te dará os resultados, né? E aí ela traz um alerta também, tá? Ela coloca assim, ó, cuidado, é possível que a sua mente tente te sabotar. Você precisa focar a sua atenção na gratidão e não na reclamação. Se você foca nos problemas, mais motivos você terá para reclamar. Se você foca nas oportunidades e soluções, mais oportunidades aparecerão. Simples assim. Então, o método é simples, curto e grosso. Assim como é a maneira da Márcia nos ajudar, nos assistir com o que ela fala, né? Aquela história lá de a gratidão não é agradecer quando alguém te faz um favor, isso é educação, né? Vamos passar a vocês um resumo dos 90 dias, dos 90 motivos que a autora traz no livro e no desafio de 90 dias, para que você conheça e se sinta motivado a fazer o desafio e mudar a sua vida. Se nada acontecer, pelo menos você tentou. Mal nenhum terá feito para você, tá? Então, é exatamente isso que eu pensei quando eu comecei lá no dia 28 a fazer, tá? Pronto para essa jornada? Vai anotar porque se sente grato acerca do tema proposto naquele dia. Um tema por dia durante 90 dias. Então, aqui no livro, ó, ela traz pra gente, tem aqui no índice, tá vendo? Os 90 dias, né? Os 90 motivos. E aí, uma página por dia, tá? Aqui, o que ela fala? Tem o dia, o tema, e aí ela dá uma explicação. Mas o último parágrafo é praticamente o mesmo em todas as 90 folhas, as 90 páginas e os 90 motivos e os 90 dias. O que é esse último parágrafo? Qual que é a técnica do desafio que a Márcia nos propõe? Você vai falar uma coisa pelo qual você é grata em relação àquele tema. Então, por exemplo, lá no dia 42, a gratidão pelo trabalho. Você vai dizer
uma coisa pelo que você agradece, né? Ó, diga os motivos pelos quais você é grato pelo seu trabalho. Em seguida, liste mais 9 motivos pelos quais você se sente grato hoje. Então, esse em seguida, liste mais 9 motivos pelo qual você se sente hoje, é como se fosse um diário da gratidão. Olha como ela trabalha, né, com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, tá? Então, ela fala, você coloca, ela tem um tema por dia para fazer você pensar naquela temática, você agradece por algo relacionado àquela temática e mais 9 itens que você agradece por outras coisas que você é grato que aconteceu no seu dia. Vamos ver aqui o que o Wagner está colocando pra gente. Eu concordo. Todos os dias eu levanto, abro a minha janela, olho para o céu, independente de como está o clima, e agradeço. Sou grato por tudo. Quanto mais agradecemos, mais atraímos coisas boas. É sobre isso, Wagner. É bem isso mesmo. Obrigado pela sua contribuição, pelo seu exemplo e continue assim. Com certeza você está transformando vidas a partir da sua e está levando aí, né, luz e dias melhores para as pessoas que têm oportunidade de conviver com você. Bom dia, Nilma, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Vamos começar essa jornada. Em função do tempo, não consegui, não passei, né? Não listei os 90 dias, os 90 tipos, consegui fazer metade, tá? Então a gente trouxe aqui 45. Vou engatar a primeira aqui, vou acelerar para dar tempo de passar esses 45 motivos para vocês. Tem mais 45. E se não der, a gente encerra ali aonde chegar o nosso horário, mas eu acho que vai valer muito a pena, tá? O que eu trouxe para vocês? O tema do dia, e aí alguma observação, alguma coisa que a Márcia traz ali naquela explicação, de acordo com o diário, né? Com o desafio ali que ela tá trazendo pra gente, tá? A qualquer momento, assim como o Wagner, quem quiser contribuir, trazer as suas experiências, falar, pode colocar aí no chat que eu tô de olho, tô prestando atenção aqui e vou falar, né? Vou comentar se for o caso. Então vamos lá. Acostume a sua mente a agradecer. Isso é um hábito que a gente precisa implementar na nossa vida, tá? E aí a Márcia fala isso no começo do livro e fala isso no final também, né? Você faz os desafios 90 dias e aí as coisas vão começar a mudar na sua vida e não faz sentido parar. Então a ideia é que esse desafio, esses 90 dias, estimulem você e criem esse hábito em você da gratidão. E aí você vai continuar agindo assim para o resto da sua vida. Primeiro dia, né? A gratidão pela vida. A manutenção da vida dá trabalho, ou seja, você deve ter muitos motivos diariamente para agradecer pela sua vida, né? Eu acho que só o fato da gente estar vivo mais um dia já é um grande motivo para a gente agradecer, né? Quantas pessoas aí trilharam o nosso caminho que hoje não tem mais a oportunidade que nós temos de acordar todos os dias. Segundo, gratidão pela saúde. Aí ela fala assim: agradeça pelo que funciona. Se você sabe que tem problemas, você tem condições de cuidar deles com uma boa alimentação, exercícios, recursos da medicina, seja tradicional, seja integrativa. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem ainda mais opções. Agradeça por esta oportunidade e por tudo mais que funciona bem. E aí eu lembro que lá no livro ela cita ali alguns exemplos, né? Tanto de pessoas como ela conviveu, ou dos pacientes dela. Então ela fala que às vezes a pessoa tinha um problema crônico ali da cervical, da coluna cervical. Só que tudo o resto funcionava. E a pessoa só lembrava que a coluna dela não funcionava, mas ela não lembrava que ela tinha pulmões, né? Que ela tinha um coração, que ela enxergava, que ela conseguia se movimentar, ainda que com um pouco de dor em alguns momentos. Então, olha só como é diferente o foco que a gente dá, né? Essa é a questão de enxergar aí o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Então, na gratidão pela saúde, ela fala: seja grato pelo que funciona. Se você tem alguns problemas, cuide desses problemas. Olha só, seja grato porque você tem cognição, lucidez e discernimento para saber identificar que você tem um problema e que você pode tratar esse problema, né? Seja ele
no âmbito físico, emocional, psicológico, enfim, não interessa. Se você já conseguiu identificar o problema, quer dizer que já tem algumas soluções que você pode usar ou fazer para resolver esse problema, ou minimizar o impacto desse problema se ele não tem solução, no caso, por exemplo, de uma patologia física, né? Enfim. Terceira gratidão que ela traz pra gente, terceiro dia, né? Gratidão pelos olhos. Você sabia que os nossos olhos são fenomenais e que trabalham em conjunto com o cérebro? Quando enxergamos com os dois olhos, o cérebro faz pequenos ajustes entre as duas diferentes imagens captadas e reconstrói uma imagem com profundidade, a famosa, né, o famoso 3D. E faz tudo isso sem você nem perceber. Então, olha só, quem já parou e quantas vezes parou em pensar para agradecer pelos seus olhos, pela sua capacidade de enxergar? Você sabe quantas milhares de pessoas no mundo não enxergam ou perderam esse benefício, né? Essa utilização desse órgão dos olhos? Existe uma terapia EMDR, né, que ela trabalha e atua principalmente nas questões traumáticas, seja da infância ou não, em função do movimento ocular. Então, os olhos, eles dizem muito ao nosso respeito e eles realmente podem transformar a nossa manifestação e a nossa vida nesse sentido. E aí ela traz gratidão pelos ouvidos. O 4 e o 5, ó, gratidão pelos ouvidos, o 5 é gratidão pela boca, o 6, gratidão pelo coração. Então ela começa nesse crescendo para a gente prestar atenção nos pequenos detalhes e pelas pequenas coisas, tá? Quarto, gratidão pelos ouvidos. Até quem não ouve tem que agradecer pelos ouvidos, pois eles são responsáveis por nos manter de pé, promovendo o nosso equilíbrio. E aí é de pé mesmo, não é em pé, tá? A Márcia não errou e eu não copiei errado do livro. É a promoção do nosso equilíbrio somático, do nosso corpo. Funcionam também como radares capazes de localizar a origem do som que escutamos. Quinta, gratidão pela boca. Ela não serve só para falar. É por ela que ingerimos os alimentos, os líquidos, pela mastigação que a gente inicia a digestão. E aí ela traz ali uma condição lúdica, né? Ela fala, e o beijo? Aí eu trouxe a pergunta para vocês. Você já consegue imaginar a sua vida sem um beijo? Né? Então, o quanto que a gente, no dia a dia, às vezes passa batido e não para pensar nesses benefícios, por exemplo, dos nossos órgãos. E aí ela segue. Gratidão pelo coração. Seu coração bate cerca de 100 mil vezes ao dia, você sabia? Ele bombeia o sangue por todo o corpo em menos de 50 segundos, sem parar, até o momento da nossa morte. São 7.500 litros de sangue por dia. Cuide bem dele e agradeça todos os dias. Gente, olha o trabalho que esse órgão tem a cada 50 segundos, né? Bombear o sangue por nosso corpo todo e a gente sequer agradece a ele por estar funcionando direitinho. E ainda que tenha alguns, né, algum óleo para ser trocado, vamos dizer assim, fazendo analogia com o carro, né? Às vezes a gente não dá essa atenção e não dá esse devido valor. E aí o 7º dia, bom dia Mira, seja bem-vinda. Ela traz a gratidão pelo sangue. Nosso sangue é composto por glóbulos vermelhos que carregam oxigênio, moléculas de proteína, amidos, ácido graxos, vitaminas e minerais para alimentarem cada uma de nossas células. E é composto também por glóbulos brancos responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. Se doarmos o nosso sangue, também podemos ajudar outras pessoas. Então, olha quantas coisas que às vezes a gente está tão acostumado, porque faz parte da nossa vida, da nossa rotina, que a gente não para pensar, né? 8º dia, gratidão pela capacidade de regeneração do corpo. A cada 3 meses, todas as células do seu corpo são substituídas por novas células. Isso significa que você é um novo ser humano a cada 3 meses.
Estudos comprovam que pensamentos positivos facilitam o processo de recuperação e regeneração do corpo em várias doenças. E realmente tem vários estudos que já comprovam isso, né? Então, assim, é muito interessante a forma e a abordagem como ela traz para a gente pensar diferente em cada um desses dias, né? Nono dia, né? O nono motivo para a gente ser grato. Gratidão pelos nossos pulmões. Eles são responsáveis por toda a oxigenação do sangue e pela eliminação do dióxido de carbono do nosso corpo. O ritmo respiratório é influenciado pelo que sentimos. Tristeza, mágoa, decepção, baixa autoestima e insegurança são as emoções que mais afetam os nossos pulmões. Se você está triste, os seus pulmões sofrem. Olha a relação que a gente tá falando aí da própria gratidão, mas de como essa manifestação e essa forma da gente enxergar a vida, o mundo e a nós mesmos, as nossas relações, pode afetar o nosso organismo, o nosso corpo físico. 10º dia, gratidão por dormir. A regeneração dos tecidos e funções corporais é feita durante esse período. É quando dormirmos que conseguimos processar as informações de tudo o que aconteceu durante o dia. Se quiser ter um sono tranquilo, mantenha seu quarto todo escuro e com o menor ruído possível. Dormir bem nos faz acordar com disposição, tá? Então são as dicas aí da autora para a gente dormir bem. Eu trabalhei, quando eu dei consultoria em São Paulo, no Hospital Psiquiátrico, e como eu aprendi lá, dentre várias questões e vários contextos, da importância do sono, da importância da gente dormir bem. Pode ser pouco até, né? Você pode dormir poucas horas, mas é precioso que você durma bem. E aí esse ambiente favorável é você que tem que fazer, que tem que ter a responsabilidade por criar um local de dormir, né, um quarto de dormir, a sala, sei lá, onde você dorme, um local favorável para a sua recuperação através do sono, tá? Então, aquela história de ter televisão no quarto, telefone no quarto, campainha no quarto, então reveja isso se essa é a sua realidade, tá bem? Porque é importantíssimo dormir. E uma das coisas que deixa a gente alterado, que afeta a nossa saúde mental, é a falta de um sono, tá? A gente atrapalha o processo cerebral, inclusive, né? A gente fala que a gente... Não sei se vocês já ouviram aquela expressão de queimar a vela pelas duas pontas? Mais ou menos isso, tá? Então, não é o caso da gente aprofundar, mas agora eu tô lembrando, né, de outros livros, outros estudos que fala da importância do sono. 11º dia, gratidão por ter memórias. Podem ser, aí a Márcia traz, né? Podem ser boas ou ruins e serão acionadas de acordo com os pensamentos que temos ou como estamos nos sentindo. E a dica é, seja otimista. Memórias são acionadas por associação de pensamentos e podem ser despertadas por um cheiro, uma visão, uma sensação tátil, né, um toque. Agradecer é estimular essas associações positivas. 12º dia, pela capacidade de se adaptar. O ser humano tem uma capacidade de adaptação incomum. Nossa adaptabilidade não é só corporal, mas também psicológica, né? A gente consegue se ajustar nesse sentido. Criamos a capacidade de resistir às situações de dificuldades e de sairmos fortalecidos dela. Tem um amigo aqui que fala, né? O que não me mata me fortalece, frase aí de um antigo e famoso filósofo. E é realmente isso, a gente tem essa capacidade de se adaptar física, social e psicologicamente. O Wagner trouxe aqui, ó, a gratidão tem comprovação na neurociência e quanto menos reclamamos, mais expandimos coisas boas. É isso mesmo. Devemos ser gratos, conectamos atraindo o que é bom. A gratidão, prosperidade e abundância. É sobre isso mesmo, Wagner. Obrigada pela sua contribuição. E a Márcia traz isso do começo ao fim do livro. E outros autores, não só falando da gratidão, às vezes de outra temática, quando eles citam
a gratidão, eles colocam essa importância e como faz diferença. Exatamente isso que o Wagner trouxe, né? Conectamos, atraímos, atraindo o que é bom. A gratidão, prosperidade e abundância. E, gente, eu já fiz live aqui, vocês sabem que eu leio muito algumas celebridades, né? Alguns empresários famosos, até em função da minha profissão, de Napoleão Hill até Barack Obama, passando por, né, Flávio Augusto, Eduardo Ferraz, vários autores a gente tem aqui, o Shinya Chique, e a gente sempre vê essa conduta gratulatória deles, na posição deles, tá? Ainda que enfrentando as dificuldades, os desafios, as pessoas prósperas, as pessoas ricas, abundantes, elas têm esse retorno, essa retribuição do que elas se predispõem a passar, né, para o mundo, onde elas estejam se manifestando. 13º dia, gratidão pela motivação. Motivação é a energia que nos leva a responder a um desafio e nos impulsiona a alguma ação. Quando temos essa força interna, conseguimos superar obstáculos em vez de nos mantermos em nossa zona de conforto. Para estar sempre motivado, tenha em mente os seus objetivos e o porquê de querer alcançá-los. Aí eu volto aqui para algo que eu gosto de falar muito o tempo todo também, é o seu propósito de vida, né? O seu propósito, quando ele é realmente forte, ele é que te mantém motivado, mesmo nos dias mais difíceis, né? Nos dias mais nebulosos. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. 14º dia, gratidão pelos desafios. Os desafios são importantes para o nosso crescimento pessoal em todas as esferas da nossa vida. Estimulam o cérebro, pois temos que buscar novos caminhos. Nos trazem medo, claro, afinal somos todos humanos, né? Mas quando os encaramos, mesmo com medo, nos sentimos poderosos, autossuficientes, com a autoconfiança lá em cima. Sem desafios, não haveria evolução. Gratidão, 15º. Gratidão pela capacidade de aprender. Através do nosso cérebro, temos uma capacidade imensa de armazenar informações. Podemos aprender novas habilidades e novos comportamentos o tempo todo e é adequado que isso aconteça, que a gente faça com que isso aconteça na nossa vida. E aí, nesse 15º dia, ela traz lá vários exemplos que eu não trouxe aqui em função do nosso tempo, mas vale a pena ler no livro. 16º dia, gratidão pelo cérebro. Ele controla o funcionamento de todo o corpo. Seus nervos são responsáveis por tudo que captamos com os 5 sentidos e também estimulam os músculos a moverem cada parte do nosso corpo. É no cérebro que elaboramos experiências. É nele que ocorre o aprendizado, que armazenamos as nossas memórias. É ele que nos protege também de lembranças dolorosas por meio de mecanismos de preservação. É nele que elaboramos os nossos pensamentos. Olha quanta coisa o nosso cérebro é responsável por fazer e quantas vezes a gente não ajuda o nosso cérebro nas suas funções, né? Às vezes a gente quer até boicotar, como diz a Márcia no começo, né? Boicotar a nossa mente, boicotar o funcionamento perfeito do nosso próprio organismo, da nossa própria manifestação. Não faz mais sentido isso, gente. 17º dia. Gratidão por podermos aprender com os erros. Aprendemos por tentativa e erro. E aí ela aprofunda também essa relação da tentativa e erro e de como o cérebro funciona e trabalha, né, no nosso contexto. E ela coloca assim: não precisamos acertar da primeira vez. O segredo é aprender com os erros e crescer sempre. Cobre-se menos e agradeça por ser capaz de aprender com os erros todos os dias. Eu diria até a todo momento. E agora a gente vai começar a pular, tá? Em função do tempo até, eu fiz para vocês entenderem essa sequência lógica, né? Então, do 1 ao 17, o 18 que eu vou falar agora, eu fiz na sequência. E eu tinha que escolher algumas, então eu escolhi os que eu me afinizei mais, porque daí até o fim da live não vai dar para passar os 90 dias.
e aí a gente vai começar a pular aqui alguns, tá? 18º dia, gratidão por ter propósito de vida. Se você sabe quais são as suas qualidades e habilidades e sabe o que quer fazer com elas na sua vida com satisfação, agradeça. Eu diria, agradeça e faça. Se você ainda não souber, a hora de buscar tudo isso é agora. Então, para tudo que você está fazendo, para você entender e ter clareza do seu propósito de vida, tá? Se você acha que não é grande coisa, não interessa. É a sua vida, é o seu propósito de vida. Assuma isso e, né, use as suas qualidades e suas habilidades para ter essa vida, viver essa vida com satisfação e gratidão. 24º dia. Gratidão pela família. A família é a base emocional e psicológica de qualquer ser humano. Dentro do meio familiar, aprendemos por meio dos exemplos, bons e ruins, o que queremos e o que não queremos para a nossa vida. Seja como for, agradeça. Então, se você tem um exemplo ruim na sua família, aprenda com ele, aprenda como não ser, aprenda o que não fazer e agradeça por este aprendizado. Se você tem exemplos bons na sua família, aprenda também com eles, aprenda o que fazer, aprenda como ser, né? Reflita aquilo que você gostaria de ser e que você enxerga em alguém ou na sua família de modo geral. Seja como for, agradeça. 26º dia, né? 26º desafio. Gratidão pelos amigos. Amigos são aqueles que se tornam parte de nós por laços do coração e não consanguíneos. Estudos comprovam que as pessoas que mantêm relações de amizade tendem a ser mais saudáveis, alegres e, quando eles adoecem, tendem a se recuperar mais rápido. O apoio e companheirismo que recebemos e damos aos amigos nos faz sentir especiais e muitas vezes dá sentido à nossa existência. Amizades são formadas por afinidade e reconhecimento de valor. Eu adorei essa frase da Márcia. Amizades são formadas por afinidade e reconhecimento de valor. 27º dia. Gratidão pela saidinha do fim de semana. Jogar conversa fora ou conhecer algum lugar novo, seja com amigos, família ou com seu amor. Aquele final de semana serve de válvula de escape e você volta renovado para mais uma semana de rotina, seja ela intensa ou não. Não abra mão disso. Então, olha como, né, igual o detalhe lá de cada órgão do nosso corpo humano, né, dos olhos, dos ouvidos, da boca e assim sucessivamente, como tem coisas que a gente normalmente não para pensar no dia a dia, mas como são coisas importantes que podem fazer toda a diferença na nossa manifestação. Bom dia, Andréia, bom dia, Diego, sejam bem-vindos. Então, eu achei muito legal, assim como a saidinha do fim de semana, tem outros motivos que ela traz, assim, que são muitas vezes irreverentes. 28º. Gratidão pelo relacionamento a dois. Relacionar-se com alguém que se ama é agradável, mas requer maturidade emocional, jogo de cintura e aprendizado contínuo, né? Algumas pessoas diriam muita paciência. Se você compartilha a sua vida com alguém, valorize essa relação. Devemos exercitar a escuta, compreensão, paciência, aceitação das diferenças, além de que não caia na monotonia, né? Ainda que o tempo passe, a gente consiga renovar, reconstruir e dar manutenção para todas essas habilidades ao longo do tempo. A Fatinha colocou aqui, ó, é minha amiga por afinidade. Exatamente. E reconhecimento de valor também, né, Fatinha? Nós temos muitos valores aí que se combinam, né? Que são convergentes na nossa vida. 29º dia. Vocês estão vendo que tá pulando, né? Gratidão pelos reencontros. As pessoas não passam em nossas vidas por acaso, elas sempre carregam uma missão especial. Às vezes, não estamos prontos para aprender e ensinar tudo que aquele relacionamento nos reserva. Abra-se para a aprendizagem que precisa ocorrer e agradeça hoje pelos reencontros que a vida lhe proporciona, né? Seja com quem for, seja no ambiente que for, aprenda a valorizar
essa sincronicidade, eu diria, que acontece no seu dia. 30º, gratidão pela capacidade de perdoar. Perdoar é desistir, olha que definição maravilhosa essa da Márcia. Perdoar é desistir de ressentimentos quando prejudicado, colocando-se no lugar do outro e entendendo que com a bagagem da vida, emocional e social, não poderia ter outra atitude senão a tomada. Ter perdão é exercitar a empatia e lembrar-se de que nenhum de nós é perfeito e estamos sujeitos a erros ao longo do caminho. E também, como a gente discute num grupo de estudo onde eu participo, lá na Conscienciologia, e a gente fala o tempo todo na dinâmica da Mega Fraternologia, o perdão é uma condição de inteligência, Você escolhe abrir mão do mal sofrido. Então, gente, isso já fizemos live de perdão aqui, dá várias aulas, Vários dias, vários domingos para a gente falar sobre isso. Mas agradeça pela sua capacidade de perdoar. 31º, gratidão pela capacidade de ajudar. Ajudar o outro é uma atitude que desenvolvemos por meio de exemplo. É amplamente comprovado que quem ajuda sente-se muito melhor do que quem é ajudado. Pequenas ações já fazem a diferença e nos alimenta a alma. Você vê que várias situações e vários contextos, que eu não coloco todos também, a Márcia traz essa questão dos estudos comprovam, já está comprovado, estudos demonstram, ela é muito estudiosa e ela sempre faz essas pesquisas também e absorve e calça os ensinamentos dela em função da própria cientificidade que ela tem. Wagner está trazendo aqui, sou grato também pelos meus animais, por estarem somando as energias positivas da minha casa. Wagner, eu não coloquei aqui no livro, mas ela tem um dos dias, porque são 90, eu tive que escolher alguns. Ela tem aqui o dos pets. Ai, como é que eu vou achar aqui? Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Não vou achar, mas tem, tá? Aqui ela fala sobre a gratidão pelos pets. Obrigada por ter compartilhado e ter trazido isso aqui também. Aqui, é no dia 33. Gratidão por seu animal de estimação. Ela traz aqui. Muito legal você estar colocando isso. E aí, 32, então, é a gratidão pela capacidade de amar. Nem sempre estamos dispostos físico-emocionalmente para amar. Se você consegue ter amorosidade com quem se relaciona, seja no âmbito familiar, nas amizades, no seu contexto profissional, se você consegue exprimir amor e também recebê-lo, congratule-se. Muitas pessoas do mundo não têm capacidade de sentir e de exprimir esse sentimento. 34º, 33º, então, sincronicamente, o Wagner trouxe aí, ela fala aqui sobre os pets, os animais de estimação, eu não trouxe o resumo para a live. 34º, gratidão pelo sorriso. O sorriso é um aliado contra doenças cardíacas, pois reduz a pressão arterial e o risco de AVC. Só por esse motivo a gente deveria estar sorrindo à toa, Como diz a música, a gente deveria sorrir mais o tempo todo. O sorriso também eleva o nível de endorfinas, fortalecendo o nosso sistema imunológico, em razão da diminuição do estresse, aumentando o nível do prazer e diminuindo a dor física. O sorriso exercita o cérebro a ter flexibilidade mental, estimula a capacidade de concentração, aumenta a produtividade, ajuda a estreitar relações e eleva a confiança. Quem sorri é mais atraente e mais simpático também. Então vamos começar a sorrir à toa, tá bom? Não tem nada para fazer, dá um sorriso, que a gente vai mudar a nossa vida com certeza. A Fatinha trouxe aqui, pro Wagner. Gratidão pela sua amizade, por sempre agregar valor em minha trajetória pessoal e profissional. Ó quando os amigos se reencontram, que maravilha, Agradecemos pelos reencontros. 35º, gratidão pelo abraço. O abraço é companheiro do sorriso. Abraçar pessoas queridas tem todos os benefícios do sorriso. O simples fato de imaginar que está abraçando alguém amado é o suficiente para liberar serotonina, dopamina e endorfina no cérebro, tá? E aí não dá pra gente aprofundar, depois cada um pesquisa aí o que esses hormônios fazem
quando a gente os libera no nosso cérebro. A Fatinha, sorriso, minha característica principal. É mesmo, Fatinha. Dia 38, né? 38º. Gratidão por poder ser útil. Quando somos úteis, nos conscientizamos de que temos algo para dar, de que temos capacidades a serem utilizadas de forma proativa. Estudos comprovam que ser útil e ajudar faz um bem maior a quem dá do que a quem a recebe. Olha, a mesma coisa lá da capacidade de ajudar, né? Ser útil e a capacidade de ajudar. Então, quem faz ganha muito mais, né? Ou tem muito mais benefícios do que quem recebe. 42º, tá? Dia 42. Gratidão pelo trabalho. Com chefe chato ou sem patrão, agradeça. A vida te dá mais do mesmo. Então, o que você quer para amanhã? Não importa o que você faz, mas a maneira como você faz. Seja grato à oportunidade de desenvolver as suas capacidades e de servir com o seu trabalho e o faça com excelência. Dê sempre o seu melhor. Né? O Wagner e a Fatinha estão falando aqui, ó, que os propósitos são acasos, que adoram, e é isso mesmo. No trabalho especificamente, né, Fatinha, a gente também se afiniza com isso, né, de querer atender com excelência, de dar sempre o nosso melhor, e muitas vezes a gente acaba sendo até muito exigente, porque a gente quer que todos façam assim. Dia 43, gratidão pelos clientes. Sempre trabalhamos para oferecer algo a alguém, no caso, os nossos clientes. Faça o seu melhor. Busque atender com excelência as expectativas do seu cliente. Sem ele, você não teria trabalho. E aí, o dia 45 é a gratidão pelo seu chefe. Muitas vezes ele é um chato, aquela criatura que às vezes a gente ama e em outros momentos a gente odeia. É dele o papel de cobrar resultados, impor limites, definir regras, e isso nem sempre é agradável. No entanto, ele te ajuda diariamente a ser um profissional melhor, fazendo com que você saia da zona de conforto e aprenda cada dia mais. Então, agradeça. E aí, nesse contexto, né, do ambiente do trabalho, tem um dia para cada um, mas ela fala dos colegas de trabalho, dos líderes, dos liderados, dos clientes, do chefe, dos fornecedores. Então, é bem amplo, mas colocando uma coisa por dia para que a gente possa acostumar e ensinar o nosso cérebro, a nossa mente a pensar e a ser grato todos os dias. E com esse nível de detalhismo que faz a diferença. Dia 50, né? Ou motivo 50. Gratidão pela simpatia dos atendentes. E a Márcia fala assim: é muito gostoso ser atendido com atenção, ser escutado numa requisição. Quem nunca, né? Quem não gosta de ser ouvido, de olhar no olho, de falar uma coisa e a pessoa responder de acordo com aquilo que você falou, né? E não diferente. Quando alguém nos atende bem, significa que está dando o seu melhor e dignificando o seu trabalho, além de demonstrar respeito por nós, clientes que fazemos o seu serviço ser necessário. 51. Vou correr aqui, porque agora acabei de ver, a gente tem menos de 10 minutos, né? Dia 51. Gratidão pelo dinheiro. O dinheiro é seu amigo, responsável por você ter acesso a bens materiais e intelectuais, lazer e oportunidades. A vida te dá mais do mesmo. E se você o desmerecer, com certeza ele não ficará com você. Então, é quase que uma lei da retribuição aqui, o princípio da reciprocidade, que, aliás, é um princípio que eu estou aplicando na minha vida e a tendência é começar a vivenciá-lo cada vez mais. Dia 55. Gratidão pelo ar-condicionado. Ele não serve apenas para refrigerar um ambiente. Ele deve trabalhar controlando condições que sejam capazes de oferecer conforto e segurança para as pessoas, inclusive promovendo renovação, circulação e filtragem do ar de forma eficiente no ambiente. Gente, aqui em Foz do Iguaçu, igual o pessoal que está aí no Rio de Janeiro, o ar-condicionado ele é quase que ferramenta de sobrevivência, para sobrevivência. Não dá, né? O calor e o frio são muito extremos e a gente precisa dessa adaptação e somos gratos pelo ar-condicionado quase que diariamente também. Motivo 56. Gratidão pela tecnologia.
Há 50 anos, ninguém imaginaria que um aparelho que cabe na palma da mão poderia conter uma quantidade de informações tal que ocuparia inúmeros arquivos, livros e cadernos. Eu diria uma enciclopédia ou uma biblioteca inteira. A tecnologia facilita a vida e nos conecta. Seja grato por ela. Dia 63, ou motivo 63. Gratidão pela escrita. Devemos agradecer aos sumérios, que há aproximadamente 4.000 anos desenvolveram uma escrita silábica e conseguiram armazenar e transferir o conhecimento, traçando as letras em placas de argila. Ao longo da história, vários alfabetos foram desenvolvidos, todos como veículo para troca de mensagens, transmissão de ideias e conhecimentos e elaboração de pensamentos, desejos e necessidades humanas. Vamos ser gratos pela escrita. Gratidão pelos livros. Eles trazem a vontade do ser humano transmitir e preservar o conhecimento para as próximas gerações. Somos o que somos devido ao patrimônio intelectual que chega até nós por meio dos livros. E eu acrescentaria, o livro chega onde você não vai, né? Então, olha a importância da publicação. O livro chega onde o autor não pode estar. Isso por si só já é motivo para a escrita. Dia 70, motivo 70. Gratidão pelo bom humor. Todos já ouviram o ditado de que rir é o melhor remédio, certo? Mais do que um ditado, estudos comprovam que levar a vida com bom humor e leveza é fundamental para se viver melhor, já que a produção de endorfina é maior. Além disso, encarar uma situação ruim com bom humor ajuda no controle da pressão sanguínea, não tira o seu sono e te põe na lista as pessoas que não sofrem de mimimi. Né? Então, você vê diferente, se enxerga com outros olhos a vida. Motivo 71. Gratidão pelas emoções. Elas são o nosso termômetro interno. São como expressamos o que sentimos, do que gostamos ou não, o que receamos, do que sentimos falta. Elas servem para nos alertar, para nos guiar e proteger de situações, para entendermos a nossa relação com o mundo que nos cerca e como manipulamos ou interpretamos. Se você acha que é ruim com elas, eu te garanto, é pior sem elas. Assim a Márcia fala. Dia 74. Gratidão pelos problemas. Os problemas nada mais são do que oportunidades de usarmos a nossa criatividade, a confiança em nós mesmos e buscarmos novos caminhos e formas de agir. Eles nos mostram que devemos mudar alguma atitude, emoção ou ponto de vista. Se você tem um problema e não mudou nada em você, quer dizer que você vai ou continua com o problema ou vai ter ele de novo, tá? São um chamado para um novo ciclo de aprendizagem e crescimento. E aí nós vamos para os últimos 4 aí, com 3 minutos, vamos lá. Dia 85. Gratidão pelos pequenos prazeres. Assistir a TV no frio, embrulhadinho no cobertor, tomando um chá quente. Ver aquela violeta ou orquídea que você plantou florescer. Acordar e perceber que o seu cabelo está legal, né? Não acordou estressado. Cada um tem os seus pequenos prazeres. Descubra o seu. A Fatinha colocou aqui que é necessário ter equilíbrio. Sempre, Fátima, sempre. O equilíbrio a gratidão, inclusive, vem ajudar a trazer esse equilíbrio pra gente, né? Dia 87. Gratidão pela capacidade de superação. É uma das habilidades necessárias para recomeçar, mesmo quando você está no fundo do poço. Os maus momentos passam, se você não se permitir ficar refém deles. Mesmo em situações em que as coisas já estão caminhando bem, você pode ir além, superando os seus resultados anteriores às suas próprias expectativas. O segredo é desafiar-se sempre mais. Olha aqui o equilíbrio de novo, tá vendo? Tá vendo? Ó, olha lá a Fatinha, ensinar uma fórmula de Excel. Quem diria que a Fatinha ia aprender e ensinar uma fórmula de Excel, né? É sobre isso. O segredo é desafiar-se sempre mais, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Dia 88. Gratidão pela capacidade de fazer acontecer. Você já se viu frente a um desafio que não tem a mínima ideia por onde começar? É nessas horas que a capacidade de fazer acontecer entra em cena e com um passo de cada vez as coisas vão se resolvendo. Aprender a pedir ajuda, perguntar para quem sabe, fazer um curso, né, Fátima, de Excel na internet, contratar um professor, não interessa. Use e agradeça a sua capacidade de fazer acontecer.
E aí, por último, o dia 90, né? O motivo 90, gratidão pela própria gratidão. A gratidão é a força mais poderosa de que dispomos para reforçar a autoestima, atrair prosperidade financeira, restabelecer a saúde física e emocional, atuar na cura de mágoas, perdoar, conquistar bons relacionamentos e tantas outras coisas que você nem é capaz de imaginar. Wagner colocou aqui, ó, a gratidão é transformadora, transforma o dia, a vida, tudo ao seu redor. Gratidão por essa live maravilhosa. Obrigada, Wagner. Gratidão por você estar aqui com a gente hoje. A verdadeira jornada começa agora. Então, finalizando aqui, né, no último minuto, vai dar o tempo certinho. A verdadeira jornada começa agora. Neste livro, você aprenderá o caminho para conduzir a sua vida com mais leveza, valorizando as coisas que são realmente importantes e vibrando na frequência certa para construir a vida que deseja e merece. É importante continuar fazendo da gratidão o seu estilo de vida, para que as bênçãos não parem de chegar. Se alguma área não estiver caminhando bem, coloque uma dose extra de gratidão e rapidamente perceberá que as coisas voltarão para o fluxo da felicidade e da abundância. Gosto muito dessa palavra. Pouco importa os obstáculos ou sofrimento que você enfrentou no passado, ou se ainda existem problemas no seu presente. Se você praticar diariamente a gratidão, vai construir um futuro muito melhor do que aquele que tem hoje. Definitivamente, a gratidão faz milagres diários, por isso que o livro chama O Milagre da Gratidão. Tem transformado a minha vida, e é a Márcia falando, tá? Tem transformado a minha vida e tenho certeza de que fará o mesmo por você hoje e sempre. E aí, achei que era pontualmente 11 horas. Tá, 1 minuto passado, né? 11h01. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Gratidão enorme pela Márcia, né? Por mais esse livro. Tem vários livros dela, já li, eu gosto bastante da didática dela. E esse é mais um, tá bom? Domingo que vem a gente tá de volta com mais um livro, com mais uma live. Obrigada a você, tenha um ótimo fim de semana e que a primeira semana do mês seja extraordinária, para que você possa fechar o ano com chave de ouro nesse último mês, tá bom? Beijo grande e até semana que vem.